Olá! Neste vídeo vou falar um pouco sobre a definição de vetor. Um vetor ele é caracterizado pelo seu comprimento, pela sua direção e pelo seu sentido. A representação geométrica de um vetor pode ser feita através de um segmento orientado. Nós temos aqui o segmento orientado AB. Este segmento ele tem uma determinada direção, que é a direção dada pela sua reta suporte. Este segmento tem também um comprimento, que é a distância entre o ponto A e o ponto B, que é os pontos extremos do segmento. O sentido deste segmento é o sentido do vetor, que é então do ponto A como ponto de partida ao ponto B como ponto de chegada. Então, a representação geométrica do vetor U dada por esse segmento orientado que nós temos aqui. O vetor U traz consigo então a noção do comprimento, da direção e do sentido. E a sua representação geométrica pode ser feita por um segmento orientado com este comprimento, com esta direção e com este sentido. Mas essa representação geométrica do vetor U que temos aqui não é única. Qualquer outro segmento orientado que tenha o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido também serve como representação geométrica desse vetor U. Por exemplo, fazendo uma cópia e transladando-a para qualquer outra posição, nós temos então aqui criado um novo segmento orientado. Este segmento orientado que temos aqui é equivalente a este outro aqui. Ou seja, o segmento AB é equivalente ao segmento A1, B1. Segmentos equivalentes são segmentos que têm o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido. Qualquer outro segmento equivalente pode ser usado como representação geométrica do vetor U. Por exemplo, temos aqui uma nova cópia. E, transladando-a sem alterar o comprimento, direção e sentido, nós obtemos então o segmento orientado A2B2, que é uma outra representação geométrica do vetor U. Esses três segmentos aqui são equivalentes. E assim nós podemos ter diversas outras representações geométricas desse vetor U. Podemos ter essa outra aqui e mais uma aqui. Então, por fim, nós temos aqui 5 representações geométricas do vetor U. Cada representação geométrica do vetor U é dada por um segmento orientado. Esses segmentos orientados são todos segmentos equivalentes. E essas 5 não são as únicas. A gente poderia ter criado várias outras, desde que a gente escolha um segmento orientado que tenha o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido. Com isso, nós podemos fazer então a definição formal de um vetor U. O vetor U ele é definido como a classe de equivalência de todos os segmentos orientados que têm o comprimento, a direção e o sentido do vetor. Muito bem, eu encerro esse vídeo por aqui. Agradeço a atenção de todas e todos e desejo ótimos estudos.